Direto? Muito bem. Bom, gente, meus queridos companheiros de quarentena, há 90 dias por aí, não é? Eu quero aqui declarar o quanto eu tenho aprendido esses dias aqui com vocês, como tem sido bom refletir sobre a palavra de Deus, além da nossa confraternização, da nossa sociabilidade aqui nesses dias. Tem sido tão bom escutar coisas novas, o Espírito falando conosco de forma renovada, alguns princípios que já sabíamos, né? Quantas vezes, mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, se renovando sobre nós, trazendo ensinamentos novos, tão bom. Eu, eu peguei apenas um dia do Josadac, que foi o primeiro dia, quando ele deu os fundamentos, depois no segundo dia eu não pude estar. Mas ecoa, e eu anotei, além de tudo, anotei os fundamentos aqui, Josadac, e, e tem sido muito bom. Melhor ainda, entrar no Apocalipse com o Josafá, que coisa maravilhosa, né? Podemos refletir sobre o livro da Revelação, a Lectio Divina com Jaziel, né? Nunca tinha feito esse método. A gente tem tantos anos de devocional, de meditação, mas nunca tinha parado assim para escrever uma oração em cima de um texto que eu tinha lido. E os irmãos queridos, né? O Haroldo está aqui? Está aqui, né? Que preciosidade, né? Ter caminhado com o Haroldo na juventude e as poucas vezes que ele falou aqui, que coisa preciosa poder ver a forma apurada com que ele foi a palavra de Deus. Podemos ir às Escrituras e ao Velho Testamento, como o Fafá tem reforçado conosco, e lembrar que todo o Velho Testamento nos leva a Jesus Cristo, nos leva à fonte do Evangelho. Isso é maravilhoso, não tenho como agradecer. Já tenho falado algumas vezes, mas volto a dizer que não sei como será depois. Todos os dias terei esse banquete particular, né? Mas Deus sabe da nossa vida, do nosso ministério, do nosso destino aí nos próximos meses, né? Enquanto isso, vamos aproveitando esses momentos. E eu pensei num princípio aqui, quando Wesley falou comigo, sobre as possibilidades que temos tido de ver algumas nuances da nossa vida cristã no dia a dia, como caminhamos, né? Não mais talvez como pregadores, como instrutores, mestres, mas como irmãos e como filhos de Deus que precisamos refletir na palavra todos os dias, né? Eu pensei aqui da gente conversar um pouquinho sobre perdão, como é o perdão para nós, como encaramos nos nossos dias atuais, nesses dias da maturidade, se o princípio bíblico do perdão que nós aprendemos desde do começo de tudo, se ele é aplicado de forma devocional e séria, como precisamos apresentar todos os dias, nos apresentar diante do Senhor, lembrando que ele não é uma simples virtude cristã, como Paulo apresenta tantas no Novo Testamento, mas que o perdão é um princípio vivo de sobrevivência na vida cristã. Não podemos fugir dele nem um dia da nossa vida. E me lembrei de um conselho lá dos Provérbios para poder falar um pouquinho sobre o perdão, que tem a ver, e eu acredito que nós consigamos aplicar nesse instante. Lembram-se Provérbios 4, 23, o que nos diz? Se você estiver abrindo aí, eu aguardo um minutinho.
Provérbios 4, 23. Diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Apenas o verso 23. No 24 já temos outra lição maravilhosa, mas eu acredito que, para falar um pouquinho devocionalmente, sem a maior ou pretensão de discorrer agora de uma forma mais apurada, mas devocionalmente para nós hoje, falar sobre a importância do perdão através dessa palavra. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede toda a nossa vida, toda a sua vida, que inclui a prática do perdão, o exercício diário do perdão na nossa vida. Nós bem sabemos da nossa luta diária por conta da nossa natureza terrenal, pecaminosa, o quanto temos dificuldades de aplicar circunstâncias necessárias para podermos sobreviver na vida cristã, e o perdão é um deles. Quando menos percebemos, nós já estamos ofendidos, nós já nos magoamos, já nos ressentimos e já não conseguimos prosseguir naquele momento, né? Somos tomados por um sentimento de tristeza grande no nosso coração, porque sabemos que o Espírito de Deus habita em nós e naquele momento não há comunhão, porque pecamos. E por conta disso, somos chamados e instados a rever esses princípios na nossa vida todos os dias. Quando somos chamados a guardar o nosso coração, nós estamos sendo chamados a guardar todos os princípios necessários para podermos viver, porque o próprio Salomão disse: pois dele procede a sua vida, pois dele depende toda a sua vida. E dentro do bojo de toda a sua vida está o meu dia, os nossos dias contados e determinados que precisam ser apresentados ao Senhor todo e qualquer momento. E o perdão é uma dessas circunstâncias que nós precisamos avaliar diariamente. Talvez algum de nós tenha passado alguma situação no próprio dia de hoje ou esteja passando algumas circunstâncias onde a falta de perdão tem feito você viver dias amargurados, dias mais difíceis. Por isso somos esses irmãos separados aqui, para nos amarmos e nos animarmos uns aos outros aqui. Por isso, a importância do perdão. Perdão é o caminho para a libertação da amargura que o nosso coração pode carregar numa circunstância. É o caminho para a libertação da mágoa. É o caminho para a libertação da ferida. Muitas vezes machucados, em algumas circunstâncias, não conseguimos viver de fato momentos bons, alegres, de louvor, de exaltação, porque por mais que tentemos, algo está pesando sobre nós. E a Arlete acabou de cantar, né? Você está triste, carregado de pesares, de dor. Muitas vezes o motivo é a falta de perdão na nossa vida, coisas que carregamos de dias recentes ou de épocas antigas na nossa vida e não conseguimos nos entregar ao Senhor para liberarmos perdão, para podermos ser tomados pelo sentimento do perdão para atingir a vida de outras pessoas, para alcançar a vida
mágoa, libertação de ferida que ainda não foi tratada, não foi curada. Com o perdão, nós abrimos o caminho. Quando exercemos o perdão genuíno, a gente abre o caminho para Deus trazer à nossa alma cura e libertação. Eu sei que eu não estou falando aqui nenhuma novidade, nós sabemos muito bem disso, a maioria de nós vividos na experiência cristã, mas como homens estamos sujeitos novamente, por isso precisamos receber essa palavra e escutar que é o caminho da cura e da restauração da nossa alma. Que coisa maravilhosa quando nós podemos viver isso, quando nós podemos vivenciar ou enxergar essa situação na vida de um outro irmão. Isso acaba sendo motivo de louvor para a gente, de alegria juntamente, porque isso significa alívio para o nosso coração. Com o perdão, nós temos a oportunidade de andar diferente. Andar em perdão, andar no perdão, é andar em vitória. Se nós falamos de vitória sobre o pecado, nós precisamos passar primeiro pelo perdão e examinar o nosso coração para saber se temos vivido a experiência da vitória através do perdão. Isso é básico na nossa existência cristã, na nossa vida, na nossa experiência, na nossa vida com a nossa família, com o cônjuge. Fico pensando aqui, né? Com os casados, para mim, às vezes é tão cômodo falar sobre isso, né? Porque só quem vive a experiência conjugal sabe das dificuldades, mas nós bem sabemos que Deus pode nos usar nesse momento para isso, para falar sobre essa experiência do dia a dia, onde se não houver o exercício do perdão, ele será substituído por amargura, por dificuldades e, finalmente, por derrota. Por isso, eu arrisco dizer que, com o perdão, nós abrimos esse caminho. Andar no perdão é andar em vitória. Há um poder extraordinário no perdão, queridos, que nós não podemos deixar de falar sobre ele. Para mim, isso é fundamental. Eu sei que muitas vezes tem a ver com a nossa natureza, com o nosso temperamento, mas na vida cristã isso é um exercício natural e exigido de qualquer homem que viva diante do Senhor. E me lembro de experiências onde, liberando o perdão, exercitando o perdão, pude sentir o alívio que talvez a maior dor física que eu já senti não me proporcionou, como sim a do perdão. De podermos experimentar esse poder extraordinário que existe no perdão para a gente poder continuar a nossa vida cristã no dia a dia. E isso significa que, dia após dia, nós estamos sujeitos a sermos ofendidos, a termos dificuldades com pessoas e que, a cada dia que isso acontece, nós somos chamados a perdoar. Andar no perdão é isso. Andando em perdão, nós precisamos lembrar que o inimigo não consegue penetrar em nossa alma com acusações, com calúnias. Satanás, na sua astúcia, não consegue penetrar, queridos. Se nós queremos viver de forma agradável diante de Deus, boa, mesmo com as lutas, nós precisamos lembrar que a experiência do perdão vai adiantar esse caminho, podemos dizer assim, para que a nossa alma não seja invadida por acusações, que é o papel do inimigo, acusar-nos.
Nossa alma não vai passar pela experiência da calúnia mentirosa de Satanás, muitas vezes. Por isso, andar em perdão é a palavra para mim e para você nessa noite. Quantas vezes já paramos para pensar o que é o perdão de fato, né? Como crentes, às vezes criamos chavões para isso, e liberar perdão é um chavão, né? Muitas vezes. Agora, experimentar o que é essa liberação é um caminho que nós precisamos saber quando nós entendemos de fato o que é perdão. Nós vemos na palavra de Deus há várias palavras do original do grego que designam o que é perdão, são empregadas no Novo Testamento e destacam diversos aspectos do seu significado. Vocês lembram disso? Libertação é uma delas. Deixar a pessoa livre. Porque enquanto não perdoamos, a pessoa que precisa ser objeto do nosso perdão, ela está presa a nós de alguma forma. Então, deixar a pessoa livre daquela minha mágoa, daquele meu ressentimento. Que mais? Ser gracioso com alguém. Isso é imitar a Jesus, Jesus gracioso conosco. Nós precisamos ser graciosos com as pessoas que pretensamente ou de alguma forma pode ter nos ofendido. Então, ser gracioso com alguém implica, queridos, em podermos soltar, não prender mais alguém, não levar em conta, o que é muito difícil na minha natureza. Mas como? Como fulano foi fazer aquilo? Imagina quantos anos de experiência. Não, precisamos conversar sobre isso. Às vezes nós queremos conversar, mas não queremos liberar perdão. Não podemos viver dessa forma. Então, perdoar também é não levar em conta. Parece muito simples falar isso, mas é um caminho do significado do perdão na nossa vida. Não levar em conta o mal que nos foi causado de alguma forma. Não reter a mágoa, não reter a ferida. Isso só atrasa o nosso relacionamento com o Senhor a cada dia, queridos. Perdoar é agir como se o incidente nunca tivesse acontecido. Nunca. Nós bem sabemos, né? Sabemos que nós não esquecemos as situações, mas como essas situações se transformam em feridas, elas precisam ser curadas. E às vezes nós carregamos essas feridas e elas podem virar um mal muito maior dentro de nós. Eu me lembro, eu era pequeno, eu devia ter por volta de 9 anos, eu me lembro de uma situação em que envolviam 2 jovens da igreja que eu frequentava. E eu me lembro que o pastor chamou as 2 jovens para conversar, logicamente, pela minha idade e também por não saber direito da situação. Elas conversaram, discutiram, e o pastor tentou proporcionar um momento de consenso entre as 2, para que houvesse perdão, para que elas restabelecessem a comunhão. E o que eu me lembro é que alguém me contou que o pastor falou assim: então vocês poderiam estender a mão uma à outra? E uma das moças estendeu a mão e a outra botou as mãos para trás, nas costas. E isso marcou a minha vida, tanto porque eram jovens, tiveram que ser, de alguma forma, disciplinadas. Isso tem muitos anos, né? Eu tenho 59, então são 50 anos atrás que isso aconteceu. Mas eu, pequenininho, aquilo marcou na minha mente. Talvez uma criança que ainda nem tinha tido uma experiência com o Senhor, mas me marcou. E eu lembro
de fato, que uma delas era professora da escola dominical, e eu gostava de ouvi-la e depois não pude mais ouvi-la. Então, todas essas questões marcam a nossa vida, né? Fico imaginando hoje como pode ter sido depois, né, para essas moças que não conseguiram, não permitiram, ou talvez uma delas, que a ferida fosse sarada. Nós bem sabemos que há situações da nossa vida que nós não esquecemos, mas elas precisam ser saradas, mesmo que nós não esqueçamos, né? Como aquela cicatriz que podemos ter de um grande machucado e demorou tempo para ser curada, com remédio, com curativos, mas um dia sarou, só que ficou a marca, às vezes até dos pontos que levou, né? E aquilo você toca e não dói mais, né? E você já não lembra com frequência daquilo. E alguém olha para você, que marca é essa no seu braço? Nossa, você teve um acidente? Puxa, é mesmo, eu nem estava lembrando agora. Aqui, nossa, isso aqui foi... Eu caí quando era pequeno, te levei pontos, foi doído demais, levou tempo para curar, mas eu nem estava lembrando mais. Ó, eu bato aqui e nem dói mais no meu curativo aqui. Agir, queridos, como se o incidente nunca tivesse acontecido conosco. Nós bem sabemos que o perdão dos pecados é uma prerrogativa divina. Não cabe a nós, né? E essa é uma desculpa dos que não creem, mas o duro é ouvir, às vezes, da boca de cristão. Não, quem perdoa pecados é o Senhor. Nós bem sabemos disso. Nós sabemos que é prerrogativa divina. Jesus recebeu o poder do Pai. Um perdão pleno, gratuito e eterno é oferecido a todos quantos se arrependem ou se arrependerem e crerem no Evangelho. Nós sabemos que o perdão parte daí. É baseado nisso que nós devemos lembrar da base do perdão diário na nossa vida, seja o que for. De modo de que os crentes devem perdoar aqueles que os ofendem. Nós estamos falando entre nós como homens e mulheres, filhos de Deus, passados pela experiência regeneradora no sangue de Jesus Cristo. Então, nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem de modo imediato, amados, de modo abundante, de modo definitivo. Vamos pensar nisso, porque esse perdão deve imitar o ato divino. O ato divino que nós temos o conhecimento como. Nós devemos entender isso, que não há como receber o perdão de Deus se não o imitarmos, liberando perdão sobre os nossos ofensores. E aí nós podemos ir direto para o ensinamento do Sermão do Monte na oração modelo. Né? Perdoa os nossos devedores. Perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nós precisamos entender isso. Não há como receber perdão de Deus se não o imitarmos. A oração modelo de Jesus Cristo é enfática. Nós devemos orar dessa maneira, liberando perdão sobre os nossos ofensores a cada instante. O perdão é um ato da minha vontade. Não nos esqueçamos disso. É um ato diário da minha vontade em querer perdoar. O perdão não depende das nossas emoções. Quando isso se dá, ele pode vir carregado de emoções, de riso, de choro, de alegria, mas ele não depende das emoções. É um ato da minha vontade. Eu preciso querer. As emoções não são inclinadas a perdoar, muito pelo contrário, queridos.
As emoções nos mandam revidar. Mandam revidar. As emoções nos mandam dar o troco. Muitas vezes precisamos colocar nossa carne sujeita à servidão, queridos. É uma questão de obediência. Perdoar é obedecer ao Senhor. O Sermão do Monte é rico em trazer para nós a figura do que John Stott falou com tanta categoria, com tanta propriedade, que é a contracultura cristã. Que nós precisamos obedecer. O Sermão do Monte traduz a virtude da obediência no nosso dia a dia. Ou seja, o servo, ele não questiona, ele simplesmente obedece. Somos chamados assim. Nós bem sabemos da nossa dificuldade em agir assim. É por isso que a gente para, num momento como esse, para devocionalmente voltar o nosso coração diante das necessidades que nós temos no dia a dia. O perdão é composto de dois elementos, podemos dizer assim. O primeiro elemento é natural, porque ele se origina do próprio homem. E o sobrenatural, que é de competência divina. Deus opera o milagre restaurando a alma, as emoções, restaurando o amor próprio, modificando aquele senso pessoal de justiça que a gente tem e que não é correto muitas vezes. Deus é quem opera esse milagre. Paulinho acabou de cantar, eu sou um milagre, né? E nós bem sabemos, somos frutos do milagre da regeneração através do sangue de Jesus Cristo. Agora, esse milagre precisa continuar na própria vida cristã, no andar da nossa vida, para a gente experimentar a operação do milagre, restaurando cada dia a minha alma, as minhas emoções, o meu amor próprio, modificando o meu senso pessoal de justiça, que nada tem a ver com o senso de justiça do nosso Deus. Se somos chamados a isso, precisamos entender que seremos plenos e completos quando o perdão fizer parte da minha natureza espiritual. Cada dia aí nós vamos ver a mão de Deus atuando. Enquanto isso, a gente vai experimentando o que acontece enquanto não há perdão. A gente fica prisioneiro do nosso passado. Quem sabe algum de nós tem esse dilema. Prisioneiro de um passado difícil, sem perdão, talvez com alguma inimizade, com lutas que você teve nessa área e não conseguiu se libertar e não conseguiu apresentar diante de Deus. Alguém que vem na sua mente não com uma memória alegre, mas com uma memória amarga, angustiada. Acontece quando não há perdão. A gente encara o presente com os olhos do passado. E o presente não pode ser mais encarado com os olhos do passado. O presente é o hoje. O passado já deve estar encoberto pelo amor, com o exercício do perdão no passado. Quando não acontece perdão, nós somos prisioneiros da mágoa. Grande parte de enfermidades físicas são de origem psicossomática, nós bem sabemos disso. Há uma história de uma mulher que vivia numa cadeira de rodas por causa de uma artrose e vivia um processo de falta de perdão e sofria fisicamente. Já ouvimos falar tanto de casos de câncer que se apresentaram no corpo
de pessoas que viviam problemas graves da falta do perdão e não conseguiam se livrar disso. Isso acabou produzindo problemas graves na sua vida física. Nós precisamos lembrar, queridos, há um poder extraordinário no perdão, voltamos a repetir aqui juntos, que nós precisamos experimentar no dia a dia. Talvez a sua natureza já seja muito bem trabalhada, a sua natureza espiritual, que você é um crente que consegue liberar com facilidade o perdão, mas não esqueça que nós somos rodeados diariamente pelas hostes do inimigo e podemos ser tragados por uma experiência de derrota nessa área da nossa vida. Por isso, somos lembrados hoje de que esse poder extraordinário é o que nos torna livres em Deus, livres do passado. Talvez seja a hora da gente pensar nisso, né? Livres dos instrumentos das feridas ou de feridas que fomos atingidos, que nos torna livres de mágoas e assim nos torna também libertadores de outras vidas, porque não teremos mais aquela pessoa que é objeto da nossa falta de perdão presa à nossa vida, né? Por isso eu voltaria novamente no princípio do provérbio que nós lemos quando diz: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Dele depende toda a sua vida. Se guardamos no coração coisas positivas, boas, as nossas ações serão boas também, queridos. É algo natural que nós precisamos verificar isso. Jesus ensinou para a gente, lembram do princípio? A boca fala do que o coração está cheio. É algo que nós precisamos lembrar. E a boca vai expressar e liberar perdão se o nosso coração estiver cheio dele mesmo, do próprio perdão aqui. Por isso, amados, eu queria que vocês considerassem essa simples meditação nessa noite para avaliarmos sobre o nosso passado distante, nosso passado mais remoto, mais recente, e sobre os dias atuais que temos vivido. É muito importante que avaliemos quais são as pessoas que talvez estejam precisando dessa liberação de perdão, pessoas próximas ou talvez distantes, mas que é necessário nós revermos nessa noite, lembrando desse princípio. Guarda o teu coração. Encha o teu coração dos princípios da palavra de Deus, porque do meu coração e do seu coração depende toda a minha vida. E se a gente fala da nossa vida, nós estamos falando do dia de amanhã e de todo o nosso futuro. Que Deus nos abençoe e nos encha de vontade de viver esse princípio que nós revimos nessa noite aqui. Amém? Devorar? Sim, por favor. Vamos então, amados. Ó Deus poderoso, grandioso, Deus que nos dá essa oportunidade maravilhosa nessa noite de entrarmos na Tua palavra, nesse princípio tão curto, porém tão profundo, Senhor. Deus que nos amou, encarnando-se no homem, através de Jesus Cristo, para que tivéssemos vida através do perdão dos nossos pecados, Pai. Nós declaramos isso há tanto tempo, Senhor, a maioria de nós, teus filhos há tantos anos, mas
Por causa da nossa natureza terrena, às vezes nos esquecemos. Por isso nós te louvamos, porque o Senhor fez-nos relembrar nessa noite esse princípio, Pai. Nós queremos viver a verdadeira expressão do perdão. Senhor, ajuda-nos nesse instante, baseados na prerrogativa divina, que foi o Senhor quem perdoou em Jesus Cristo o nosso pecado, todas as nossas falhas, Senhor. E muitas vezes, por causa da dureza do nosso coração, não temos conseguido perdoar o nosso próximo, o nosso semelhante, Pai. Alguém que vive dentro da nossa casa, Senhor. Alguém que nos ofendeu. Ó, Senhor amado, traz ao nosso coração essa ciência nessa noite, Pai. Lembrando que nós precisamos ter essa vontade, por isso desperta-nos com vontade, Senhor, de exercer o perdão naquilo ou naquela situação que porventura esteja guardada, Senhor. Amarguradamente aguardada, Senhor, angustiadamente aguardada. Nós pedimos, permita, Senhor, que nós tenhamos uma experiência vitoriosa através dessa revisão da Tua palavra que fizemos nessa noite, Pai. Ajuda-nos a aplicar isso em todos os momentos. Senhor, o Senhor conhece o nosso amanhã, especificamente o nosso amanhã. Se passarmos por isso, Senhor, ajuda-nos a vivenciar de forma miraculosa a experiência do perdão. E pedimos por todos os dias da nossa vida, para que o perdão não seja apenas uma virtude, mas que seja uma conduta natural, na experiência sobrenatural do Senhor agindo sobre nós todos os dias. Em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Redentor, é que nós oramos pedindo nesse instante. Amém, Senhor.